Nessa primeira aula de apologética cristã, nós falamos sobre o porquê da apologética. Nós falamos que a apologética é um mandamento bíblico, em 1 Pedro 3,15, entre outros textos, 2 Coríntios, capítulo 4. Nós falamos sobre a etimologia da palavra apologética, que significa a defesa da fé, algo que o Senhor Jesus Cristo fez, algo que o apóstolo Paulo fez, algo que Pedro fez, mostrando evidências da fé, dos milagres, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos sobre os 3 R's da nossa abordagem, ok? Que é razão, retórica e respeito, que a apologética ela precisa ser feita tendo como base o intelecto, a razão, ok? Porque você não deve deixar a razão de fora, você deve amar a Deus e adorar a Deus com o seu coração, com a sua alma, mas também com os seus pensamentos, com o seu cérebro. Então, nós temos o primeiro R, que é a razão, o segundo R, que é a retórica. Nós precisamos ter uma comunicação que nos permita, né, passar essa verdade. Nós precisamos usar de argumentos claros, ok, inteligíveis. E nós temos o respeito também. Tudo deve ser feito dentro de um contexto de amor, porque sem o amor nós nada somos. E aí eu falei sobre os exemplos, né, que nós temos de pessoas usando da defesa da fé, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo definitivo, que fez isso o tempo todo nas suas interações, e também os apóstolos. Nós sabemos o apóstolo Paulo, ele fez isso ali na Grécia, no Aerópago. Nós mencionamos também que as cartas, né, do Novo Testamento, muitas delas são defesas da fé. Não apenas nos instrui a pregar, mas a defender a fé. Defendem a fé com argumentos. 1 Coríntios 15, Paulo ele usa de todo um capítulo para defender o argumento da ressurreição de Cristo. Ele apela àqueles que viram, que foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Ele fez um argumento lógico, né, exemplar, logicamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E aí depois, na segunda parte da nossa aula, né, depois da fé, nós falamos sobre a metodologia, 5 metodologias de abordagem da apologética. Como nós vamos defender a fé? Então, existe o método clássico, o método evidencial, o método caso cumulativo, o método pressuposicional e a epistemologia reformada, né? Então, nós vemos que cada um desses métodos é definido por algumas características próprias. O método clássico, ele parte do pressuposto de que há um Deus, ele não tenta provar a existência de Deus. Ele diz que toda a verdade, ela começa com o fato de que o homem precisa aceitar a existência de Deus. Então, parte do pressuposto do teísmo e vem a comprovar através, então, de evidências, de que o cristianismo é a melhor resposta para a verdade de Deus. Depois nós temos o método evidencial, que faz o caminho reverso, que olha para as evidências e diz que por conta dos milagres, por conta da verdade da ressurreição, por conta da verdade da igreja, que deve haver um Deus. Então, se há um Deus, quem seria o melhor Deus, o Deus mais coerente? Ok? Esse é o método da evidência. O método clássico olha primeiro para a teologia natural, há um Deus, há um Criador. E aí nós olhamos para a evidência, o método evidencial olha para a evidência e depois traz a ideia de Deus e de quem deve ser esse Deus.
Nós temos o método do caso cumulativo, que é um método que aborda todas as disciplinas e vê o acúmulo, quase como que trazer toda a evidência, ok? Criar teorias, ok? Hipóteses e provar que o cristianismo, ele é a melhor resposta, ok? Então, são evidências não apenas das escrituras, mas de todos os campos. Nós temos um método pressuposicional que diz que apenas quando você tem alguém que é um cristão ou alguém que está próximo ao cristianismo, que essa pessoa pode realmente entender as verdades das escrituras e a evidência que a escritura mostra. Fora isso, não há como essa pessoa, não há campo para a pessoa realmente reconhecer tais coisas, essa pessoa não vai conseguir reconhecer, não vai querer reconhecer. E o último método é a epistemologia reformada, onde esses teólogos dizem que não há necessidade para evidência, não há necessidade para provar coisa nenhuma, que Deus ele dá para o homem o senso do divino, ok? E nós não temos tal necessidade para provar coisa nenhuma, que isso vai vir de Deus, Deus vai provar para nós através desse senso dele próprio, tá bom? Então, essa foi a primeira aula, nesse dia onde começamos a estudar apologética.